Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do No Tempo do Jogo, temporada 2021. Sempre muitas entrevistas, convidados especiais neste formato novo. Agora você pode acompanhar o programa pelo YouTube e pelo Spotify. Hoje comigo os comentaristas Rodolfo Capelas. Tudo bem com você, Capelas? Boa noite. Boa noite, Luiz. Você me pegou aqui no meio do meu golão. Pois é. Boa tarde, bom dia para você que está assistindo, porque no YouTube e no Spotify tem essa maravilha, né, Luiz? Exatamente. Assistem em horas diferentes e esse que é o bom da coisa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa. E só queria pontuar isso aí para a gente começar o nosso programa. Outro comentarista hoje conosco, Fernando Cardoso. Tudo bem com você, Fê? Boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada. Aqueles que estão acompanhando o programa, consumam em qualquer momento, fiquem à vontade. Exatamente, Luiz. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa noite ao Rodolfo, boa noite ao Alexandre. Meu primeiro programa nessa nova temporada do NTJ, novo modelo, novo formato. E estou animado porque a gente, pelo menos para mim, a temporada já começa com um grande convidado para o Alexandre. Então vamos lá. É isso aí, como o Fê bem adiantou, o nosso convidado de hoje, ele é jornalista do Grupo Globo, Alexandre Oliveira. Tudo bem com você, Ale? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês por terem me convidado. É um prazer participar com vocês, estou aqui à disposição. Agradeço muito a lembrança do meu nome, sempre um prazer poder falar um pouquinho do trabalho, da minha história. É sempre prazeroso poder ter esse papo com pessoas tão jovens e diferentes assim, que a gente não está tão acostumado. Ale, você foi muito gentil. Pessoas jovens, o Rodolfo e o Fernando são jovens. Eu estou quase próximo da sua idade ali, um pouco, mas agradeço aí o elogio. Mas a galera da FAP... Eu acho que Legal, Ale. Para aqueles que não conhecem, além do trabalho do Ale como jornalista, ele foi atleta de vôlei, aliás, um baita atleta, campeão de Superliga. Quero saber de você, Ale, pegando esse link com o esporte, você como atleta e hoje como jornalista, como você vê essa questão do esporte na pandemia? Pegando mais especificamente do vôlei, quero sua opinião a respeito do esporte nessa pandemia. Acho que são modalidades diferentes com problemas diferentes, né? Por isso, a possibilidade de fazer uma bolha, né? Acho que não seria uma bolha tão perfeita, porque para se ter uma bolha perfeita, eles teriam que ficar alojados, né, hospedados no CT de Saquarema por mais tempo. Mas ok, né, vão estar isolados, vão estar sem contato externo, é muito melhor do que ficar viajando, transitando, pegando avião, enfim, é ok. Daí sim, acho que é possível fazer, é um tiro curto. Acho que diferentemente do futebol, por exemplo, né, o futebol está começando a temporada, nem emendou uma temporada da outra. Eu acho totalmente descabido ter nesse momento futebol. A gente está vendo vários casos dentro dos clubes. Claro que é muito mais difícil um atleta que tem uma capacidade pulmonar elevada, né, melhorada por conta da atividade física, ter um problema recorrente por conta do coronavírus, por conta da Covid. Mas o grande problema de toda a história, seja no esporte ou fora do esporte, é você conduzir esse vírus para pessoas que têm comorbidades, que têm mais problemas. Então, para mim, o futebol tinha que parar mesmo. Vamos esperar um pouco. Não acho que é essencial o futebol, por mais divertimento, entretenimento que cause, mas seria melhor estar parado para esperar passar, enfim, acho eu. O vôlei é diferente, o vôlei é um tiro curto, em 4 jogos acaba, eles estão isolados, é possível fazer isso, né? Não é um formato igual a vôlei da NBA, por exemplo, né? Foi a perfeição em todos os sentidos, assim, né? Com todo cuidado, mas é o mais próximo que a gente pode chegar nesse momento. Aí, ok, um tiro curto, diferente do futebol que a temporada está começando. Misturando agora a sua profissão atual, o jornalismo, com a sua história como atleta, eu quero saber como o seu tempo de profissionalismo e também dedicado ao esporte dentro das quadras, ele pôde contribuir com a sua atividade atual, com o jornalismo e até como comentarista, já que foi, sendo comentarista, uma etapa, podemos dizer assim, de transição das quadras como comentarista e depois como jornalista. Exatamente, eu joguei e fui apresentador da previsão do tempo ao mesmo tempo. Durante 4 anos, 5 anos eu fiquei fazendo isso. Inclusive, eu acumulei a função de apresentador do Bom Dia Santa Catarina na época. Então,
me dividia muito. É engraçado essa pergunta, que quando eu fui fazer a minha primeira entrevista com o diretor lá da RBS em Florianópolis, na época, o Renato Matti, ele me perguntou assim, mas por que você acha que você poderia trabalhar aqui? Aí claro, eu não tinha experiência nenhuma de jornalista, né? Como jornalista. Eu tinha só a faculdade, estava cursando, eu estava acho que no 5º semestre. Eu usei toda a minha experiência do esporte. Eu falei para eles, não, eu sei trabalhar em grupo, eu exerço uma função de liderança, eu acho que a gente não faz nada sozinho, eu consigo incentivar as pessoas que estão ao meu lado. Eu falei essas coisas para ele. E, cara, eu estava totalmente certo, porque é uma coisa que eu carrego para mim hoje. Assim. Ainda mais lidando com o esporte. Sendo um jornalista esportivo, eu posso usar a minha experiência de quadra para falar ou pensar e perguntar as coisas para os atletas que estão jogando atualmente, seja em qualquer modalidade, né? Claro que as necessidades são outras, as skills são outras, mas o pensamento é meio parecido, assim, independentemente da modalidade. Então, você quer ganhar, você sofre para ganhar, você tem que treinar, você tem que abrir mão de muita coisa. Então, esse pensamento, assim, de forma de atleta, eu acho que eu ainda mantenho. E as questões coletivas, né? A TV é uma coisa que a gente não faz nada sozinho mesmo, né? Tô ali fazendo a passagem na hora, mas tem 3 caras na minha frente, né? Um segurando a luz, câmera, um rebatedor. Aí sai dali, tem mais 6 pessoas que pegam aquilo que eu tô fazendo. É um cara que guarda equipamento. Então, é um volume de pessoas muito grande, né? E que fazem parte dessa engrenagem que é a TV. Mas eu destacaria, né? Para finalizar a resposta, eu destacaria assim, a condição de trabalhar em grupo mesmo, de saber dividir, não querer ser a estrela, assim, saber compartilhar o momento e ter a nítida noção. Assim, o que eu estou fazendo é uma parte do processo, então eu não ganho sozinho. Eu posso ser a cara que aparece, então, né, o reconhecimento de quem está vendo, mas não estou sozinho e eu tenho consciência disso. Eu joguei vôlei, tinha mais 5 junto comigo na quadra e mais 6 lá de fora, e mais uma cambada de comissão técnica, enfim. Se hoje o futebol não é 11 contra 11 mais, porque tem muita gente envolvida, né? Em estatística, em inteligência, em condição física, então isso sempre fez parte da minha vida. Então eu acredito que nada a gente faz sozinho, tanto na televisão quanto no esporte. E assim como no futebol, que houve uma febre aí, você teve o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo, hoje tem o Abel Ferreira no Palmeiras, você tem o Miguel Ramírez no Internacional de Porto Alegre, há algum tempo você teve o trabalho do Osório no São Paulo, e fazendo uma comparação com o vôlei, na minha opinião, nas 3 maiores equipes da Superliga masculina, Taubaté, Campinas, e tá me faltando algum outro... Cruzeiro. Você tem técnicos estrangeiros. No Cruzeiro você tem o Marcelo Mendes, você tem o Dileu no vôlei Campinas e o Weber no Taubaté. Quero saber de você, Ale, e depois eu faço a pergunta para o Fernando e para o Capelas, sobre realmente essa questão dos técnicos estrangeiros no nosso vôlei, se realmente deve-se buscar contar com esses profissionais estrangeiros ou em relação a técnicos capazes aqui em território nacional. Quero saber um pouco da sua opinião sobre essa chegada dos técnicos estrangeiros aqui no vôlei brasileiro. Eu acho que em qualquer modalidade, assim, a gente vive em ciclos, né? Ciclos de clube vencedor, isso vai mudando de mão. E no momento, os vencedores são estrangeiros. No futebol está mostrando isso, né? O Abel Ferreira ganhou um ano, no ano anterior foi o Flamengo com o Jesus, e isso acaba impulsionando outros caras a abrir os olhos. Vamos buscar esses caras e tal. Eu acho que no vôlei existem vários outros fatores, né? Além de vencedor, né? Porque o Marcelo Mendes ficou 12 anos no Cruzeiro e ganhou, se não me engano, 8 Superligas ou 7 Superligas, mas foi um ciclo muito vencedor. E isso acaba chamando, né, o olhar para vamos buscar outros argentinos. O Weber tinha sido campeão aqui já comigo lá em 2003, 2004, né? Então eu já sabia-se que ele é um cara tal que já tinha trabalhado aqui, jogado aqui, tinha vencido como jogador, né? Então tem isso.
esse olhar de quem está vencendo agora vai puxando outros, seja de nacionalidade, seja de região, né? No futebol a gente tem muito técnico gaúcho trabalhando. O Tite, Mano, né? O Renato, aquele técnico do Fluminense que me fugiu agora, o Hoffman, né? Helmut. Felipão também, então, né? tem muitos, assim. Então, exatamente. Então, só que também outros fatores. Por exemplo, o custo-benefício, né? No vôlei, esses técnicos estrangeiros que chegam, quando chegam, acho que não é o caso do Weber, no caso do Weber tem uma carreira mais consolidada, e não do Marcelo Mendes. Quando chegou, talvez fosse esse cara, mas o Dileu chega próximo, é um custo-benefício. Os caras que custam menos, os técnicos brasileiros de ponta, e vale a pena investir neles. E a questão também de mentalidade, né? A gente está acostumado com uma forma de treinamento, uma forma de jogo, uma forma de estatística, de marcar o adversário. Aí chega um cara novo, de longe, de outra escola de vôlei, mesmo que seja uma escola sul-americana, né? A gente está dando exemplo dos argentinos, oxigena, né? Oxigena, assim, a gente começa a trabalhar de outra forma, enxergar o jogo de outra forma. É meio como a gente fala assim, que a gente, né? Eu concordo com isso, de intercalar poderes, né? Tipo assim, uma época a direita vai estar no governo do país, depois a esquerda, depois o centro, né? Essa alternância de poder acaba fazendo bem, acho, para a democracia. Funciona também no esporte, assim, no meu ponto de vista. Assim, acho que em alguns momentos isso vai existir porque o custo vale a pena, porque os times estão vencendo e porque esses caras vão trazer algo de novo para a modalidade, para aquela equipe e que está funcionando. O momento é esse. Eu acho que é uma pergunta muito mais para fazer para quem está dirigindo, né? Numa última transmissão que eu tive de vôlei, eu toquei nisso, né? Eu falei assim, nos 4 primeiros colocados da Superliga, 3 clubes têm técnicos argentinos. Será que isso tem alguma coisa a ver? Aí o Norberto falou assim, que não, é uma coincidência, porque se os técnicos desses clubes com maiores investimentos, Cruzeiro, Campinas e Taubaté, fossem brasileiros, também estariam figurando nos 4 primeiros. Ok, pode ser, né? O investimento também tem ligação com o rendimento. Mas precisa saber por que os investidores, né, quem escolhe o técnico, estão escolhendo os argentinos, né, nesse momento. Então, né, não é só porque, vamos botar qualquer um aqui que vai ganhar. Então, também não acho que é assim. Mas acho, né, só repetindo e concluindo, tem a ver com o valor que esses caras ganham, o momento vencedor que eles estão vivendo, né, os argentinos e os estrangeiros estão vivendo, e a questão de oxigenar, que é sempre útil e sempre agradável para quem joga, para quem assiste, ver as coisas mudando. Legal. Quero saber a opinião do Fê agora, o Fê que é tricolor de coração. Eu resgatei o Osório lá de trás, mas fugiu o nome do Crespo, que é o atual técnico do São Paulo. Quero saber se na sua opinião, a escolha do Crespo foi acertada e a sua opinião sobre o trabalho dos técnicos estrangeiros aqui no futebol nacional, principalmente depois do êxito do Jorge Jesus. Pois é, Luiz, eu acho que no caso do futebol brasileiro, a opção por ir até o estrangeiro, procurar um técnico de outro país, talvez nesse momento se dê a falta de técnicos brasileiros, né? E o São Paulo é um time que realmente trouxe o Fernando Diniz, que talvez fosse aquele técnico mais criativo do futebol brasileiro no momento, que propunha uma forma diferente de jogar, tentou, durante o momento deu muito certo, chegando à liderança do campeonato, abrindo 7 pontos, mas aí depois houve desgaste e com a saída dele é difícil achar uma outra opção no mercado brasileiro de um técnico para botar o São Paulo no patamar onde que é disputando os principais títulos da temporada. Então a opção foi por um técnico estrangeiro. O São Paulo primeiro entrou em contato com um técnico do Inter, que eu esqueci o nome agora, o Miguel Ángel Ramírez, né? Do Independente do Vale. Só que ele já tinha um acordo verbal com o Inter, seria algo feio se o São Paulo entrasse no meio do negócio, e foi atrás do Crespo. Eu não acho também que é um técnico que tem um histórico vitorioso, mas é um técnico que, vamos dizer assim, está quente no mercado, acabou de ganhar uma Sul-Americana, então vale a pena a aposta. Ele tem uma forma de jogar que é parecida com a do Diniz, mas também é diferente, né? Jogando com 3 zagueiros, a gente já viu isso, mas também gosta da posse de bola, de sair jogando. Então eu acho que a escolha pelos técnicos estrangeiros hoje se dá pelo sucesso, mas também pela falta de técnicos aqui no mercado brasileiro. Legal.
Elas? Só relembrando, Luiz, foi aprovado pela primeira vez, histórico no futebol brasileiro, uma nova regra que impõe que os clubes só poderão ter 2 técnicos durante todo o campeonato, e os técnicos também só poderão dirigir 2 clubes durante todo o campeonato, algo inédito aí para o futebol. Acho que é um pouco de reflexo disso tudo, né? De Jorge Jesus e de técnicos estrangeiros dando certo e dança das cadeiras durante o campeonato. Então, só pontuar aí essa nova regra, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai ser bom. Agora, continuando um pouco a nossa entrevista, Ale, eu vou adiantar no tempo muito agora. Eu vou aqui quase para a atualidade. Eu quero saber como foi a sua experiência como correspondente internacional. Porque, assim, você viveu algumas coisas, por exemplo, você estava no estádio naquele gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, sabe? São, coisas que eu sonho em viver, que qualquer pessoa que é viciada por esporte sonha em viver. Você estava em Paris quando o Neymar foi anunciado como futuro craque né, a maior transação da história. Você estava lá quando o Daniel Alves se machucou e não pôde para a Copa do Mundo. Como é que ser um correspondente internacional? Cara, é exatamente a palavra que você estava procurando falar para resumir, assim, privilegiado, né? É um privilégio realmente estar presente nesses lugares. E naquele momento, né? Era uma coisa que a gente almeja, né? Quando surgiu o projeto de ter correspondência no esporte, eu senti assim, quem for escolhido é porque o cara é bom, sabe? Eu vi assim como um presente, né? E eu fiquei querendo isso. Só para voltar um pouquinho, eu apresentava o Arena Sport TV, que era um programa que tinha tarde, uma mesa redonda, o Kleber Machado apresentava, depois vários faziam um revezamento, daí eu fui fixado depois da Olimpíadas de Londres, né? Que foi legal para mim, eu apareci bem, gostaram, eu comecei a fazer e tal, né? Tem umas histórias que vão se encaixando, e eu fiz o Arena. E depois que o Arena saiu, né? Saiu aqui de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro com o nome de seleção, o Marcelo Barreto começou a apresentar lá e tal, eles ficaram meio que sem saber o que faziam comigo, assim, se eu ia ser transferido para o Rio para fazer alguma coisa, se eu voltaria para reportagem, se eu ia fechar um programa, sabe? Ficou meio assim nublado. Eles me chamaram para conversar, tal, daí o Paulo César Vasconcelos, que era chefe de redação na época, falou assim, olha, eu acho que é legal você voltar para a reportagem, para você ser um cara experiente e tal, e pode ajudar, a gente está tendo muito garoto lá em São Paulo, e a gente precisava de um cara mais rodado, enfim, tal. Eu topei, né? Mas quando eu topei, eu falei assim, mas por que eu não viro correspondente, cara? E as pessoas que estão indo agora, elas são muito jovens, elas estão na TV faz 2 anos e estão virando correspondente, né? Então eu plantei uma sementinha ali e acabou funcionando. Depois da Olimpíada do Rio de Janeiro, eu recebi a proposta de ter 1 ano na Rússia e 1 ano no Japão, para fazer o pré-Copa do Mundo e pré-Olimpíada. Era para ser isso. Opa, a vida pessoal ia ser uma bagunça desgramada. Os horários, né? Né? O cara da minha filha que ficou aqui. E daí as coisas mudaram, né? O Roberto Marinho Neto entrou para mexer no esporte como chefe. Ele queria que fosse um cara do Rio de Janeiro, e foi o Marcelo Correge e tal. E eu fiquei meio no limbo, assim, e acabei indo para Portugal. E quando eu cheguei em Portugal, 1 mês depois, o Neymar foi vendido para o PSG. Cara, eu vi muita coisa. Eu vi o PSG fazendo 8 gols, brigando com o Cavani para bater o pênalti, não bateu o pênalti. Fui eu que falei na hora, fui eu o único que vi, assim, eu falei na transmissão. Cara, o Neymar não deu a bola pro Cavani, o Cavani ficou bravo e deu um rolo. Isso aqui e tal. E isso foi. O jornalismo na França, eles adoram assim, uma fonte, uma coisa em off. Se você ler o jornal lá, eles vão falar assim. Tinha muito isso. O Rabiot, que é o jogador francês no campo, está descontente com os privilégios que tem Neymar no PSG, nos contou uma fonte do clube. Sempre eles colocam isso no texto. É uma coisa que a gente não vê muito aqui, né? A gente tem a fonte, a gente dá a notícia. Lá eles falam assim, uma fonte. E isso, né, gera um negócio. Quem que é a fonte? A gente tem que chegar nesse cara e tal, né? Enfim, só para ilustrar, assim, né? Eu vi o gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, que foi incrível, cara. Lá em Milão, né? Em Turim.
E, assim, eu estava na transmissão da Globo com o Galvão, né? É uma coisa legal, assim. Pô, fazer uma transmissão com o Galvão é uma coisa marcante. Se a gente tem memória esportiva, o Galvão faz parte, né? Nos melhores momentos do seu clube de futebol, provavelmente o Galvão estava narrando. Então, é um negócio muito marcante. E eu lembro, assim, que eu fazia a transmissão não no campo, porque a gente não podia ficar no gramado. A gente ia ficar na cabine de transmissão, lá em cima. E era tão louco, assim, que do lado estava o Roberto Carlos comentando o jogo para a TV espanhola. O Roberto Carlos batendo no vidro para me sacanear, falar e tal. Cara, umas coisas assim que você não imagina passar, porque a gente vive no mundo do futebol, no esporte, e tem contato com esses caras, assim, e fala assim, como é que pode? É o Roberto Carlos, mas é o Roberto Carlos. Aí, quando sai o gol do cara, assim, a visão que eu tive lá, parecia que o Cristiano Ronaldo tinha virado uma bicicleta a uns 4,50 metros, 4 metros e meio. Diz que ele virou sozinho, os caras todos olhando pra cima, assim, sabe? E caiu no chão, gol. Cara, o estádio inteiro levantou. O estádio inteiro levantou e começou a bater palmas, né? E assim, depois do lance, uns 10 minutos depois, as pessoas não assistiam mais o jogo. As pessoas ficavam conversando, claramente falando do lance. Ou seja, tipo, aquilo foi inacreditável, aconteceu mesmo, sabe? E eu lembro que na zona mista, né? Óbvio que todo mundo queria falar Cristiano Ronaldo. Só que Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras esta série, eles falam pouquíssimas vezes durante o ano. Então eles vão falar na final da Champions. Só. Ou no momento que um patrocinador fizer uma ponte, ele vai ganhar um dinheiro, aí ele vai falar com ele. Então eu lembro que o Cristiano Ronaldo, quando apareceu, cara, era uma gritaria. E atrás veio o Sérgio Ramos, andando. Cara, eu falava pra você, o Sérgio Ramos veio de terno, cortado, um colete, um relógio de bolso com a correntinha para fora, uma gravata assim, apertadinha, assim, um chapéu, e eles colocavam um praticável, assim, para o cara subir e as pessoas poderem entrevistar do alto. Assim. Cara, eu não tinha roupa para estar naquela zona mista. Eu não era para estar ali. Era impressionante. Eu vi um Barcelona e Chelsea no Camp Nou, em que o Messi traçalhou o jogo. A gente tava falando assim, pô, a chance do Chelsea ganhar, o Willian tava jogando demais, tava mesmo. O Messi pegava a bola, ele pegava a bola no meio do campo e ele parava dentro da área. Era um negócio absurdo, assim. Parecia que ele tava jogando de patins, sabe? Ele passava deslizando, assim. Era um negócio absurdo. E você tá lá, assim. Os confrontos, né, Real Madrid e PSG, porque eu era praticamente um setorista do PSG. Todos os jogos do Paris Saint-Germain, eu tava. Então, por isso eu vi a lesão do Neymar, acompanhei todo, né, o calvário do Neymar, a novela, porque o clube não... O clube foi de não sei a palavra, uma omissão de não divulgar que ele tinha quebrado o pé já nos primeiros instantes. Tanto que ele teve lá o problema, né, segundo eles, uma torção e uma radiografia para se mostrar. Obviamente que tiraram a radiografia, tinha uma fratura e não mostraram para ninguém. Não, teve uma torção, porque eles não queriam que ele operasse e tal. E foi uma novela. Eu fiz vivo no Jornal Nacional. Meu único vivo no Jornal Nacional, né, da minha carreira foi para falar que o Neymar tinha fraturado o pé. Isso era 2 horas da manhã lá, menos 8 graus. Eu fiquei escondido, assim, enquanto não entrava, num ponto de ônibus, pertinho, em São Paulo, agarrado no meu produtor, assim, nós dois juntinhos, tá tão frio, assim, desesperado, né? E, pô, se eu falar que eu não fiquei nervoso, eu estaria mentindo, assim. Mas foi uma experiência incrível, assim. Que mais que eu vi? A Chapecoense foi jogar contra o Barcelona, eu estava lá. A Chapecoense foi no Vaticano, conheceu o Papa, eu estava lá. A Copa do Mundo, cara. A Copa do Mundo com a França ganhando, eu estava lá. A apresentação do Cristiano Ronaldo, que foi pífia, lá na Juventus, eu estava lá na cobertura. Cara, assim, são momentos inesquecíveis. Assim, o vôlei jogando, né, na França as finais da ex-Liga Mundial, né, Liga das Nações agora e tal, e poder estar no lá, e já podendo, né, foi o primeiro momento que eu comecei a entrevistar em francês os caras, né, da seleção francesa e tal. Então tudo profissionalmente é muito marcante, e tem a questão, assim, técnica, né, de você ficar muito mais ágil, porque você é meio que sozinho. Então, eu tinha uma ajuda de um produtor que era um anjo da guarda, o Colin, né, uma pessoa adorável, que eu amo de coração, e que me ajudou muito e tal.
Mas era eu e ele, então assim, editava seco, né, sem as imagens, né, botava off sonora, e depois ele ia cobrir. A agilidade para escrever um texto em pouco tempo, a agilidade de gravar um off na zona mista com 250 pessoas gritando, chamando o Messi, chamando o Cristiano Ronaldo, chamando o Neymar. Algumas entrevistas importantes, entrevistei o Thuram, que foi o campeão mundial em 98, o lateral direito, falando sobre racismo. Era uma baita de uma entrevista legal, assim, O cara deu uma aula, assim, criticou o Pelé muito, o Pelé tinha que ter força para falar, aproveitando o nome que tem. Eu fiz uma reportagem, uma série, do lado B do futebol francês, né? Porque os times estavam investindo muito, parecia Germano melhorar, né? Dinheiro saindo pelo ladrão. Eu fiz uma reportagem falando sobre os times da primeira divisão. E nessa primeira divisão tinha um time que chama Étoile Rouge, que é a Estrela Vermelha, que é um time comunista. E tem toda assim um formato comunista assim, de socialismo para produzir o time, pagar os jogadores, a torcida, sabe? Então tem toda uma história envolvida, assim, né? E a França, culturalmente, é muito rica, assim. Então, cara, conhecer países, né, as viagens. Eu fui para a Sérvia umas 3 vezes. Quando eu ia imaginar que eu ia para a Sérvia fazer turismo, imagine trabalhando. Então, assim, é um privilégio muito grande. Eu só não falo que foi perfeito, porque na minha vida pessoal eu sofri muito. Minha filha tinha 4 anos e ela não foi me visitar. Então, isso fez com que eu interrompesse esse projeto. Eu tinha mais 9 meses para ficar lá e acabei interrompendo e pedindo para voltar antes, por amor, assim. Não tem, literalmente por amor, porque eu precisava ficar perto da minha filha. Mas, se você receber uma proposta para ser correspondente, vá. Não pense 2 vezes, vai valer a pena. Você vai trabalhar demais. Só para você ter uma ideia, na época do Copa do Mundo, eu trabalhei 90 dias, eu tive 5 dias de folga. Mas vai valer a pena. Bom ouvir essas experiências, né, essas passagens. Falando em passagem, Ale, emendando um outro momento que não sei se você acompanhou em loco, você agora há pouco, durante sua resposta, falou a respeito das Olimpíadas de Londres. E talvez, para mim, um dos maiores jogos que eu vi na minha vida foi as quartas de final do vôlei feminino, Brasil e Rússia. E o Brasil venceu por 3-2, uma atuação gigante da Sheila, e aí o Brasil firmou de vez para o título olímpico. Quero saber desse momento aí do vôlei feminino, se você estava em loco, se não, onde você estava naquele momento e qual foi sua emoção. Foi uma partida sensacional. Naquele jogo eu estava bem longe, estava bem atrás do saque. Estava muito perto, estava dentro da quadra. E só para explicar assim, tem a quadra e tinha um túnel, né, que daí continuava assim, a zona mista tinha que entrar no túnel e daí a gente divide em baias, né? Aquela TV tem uma baia, tá? A minha baia era lá para dentro, bem interna, assim, então a gente tinha que ficar na porta, assim, na boca do túnel para assistir. Então eu via tudo, escutava tudo, é como se fosse uma transmissão aqui, estava muito, muito perto. E assim, só para ter uma ideia, antes dos Jogos Olímpicos, eu fui cobrir o Sul-Americano feminino em São Carlos, que o Brasil tinha que ganhar para se classificar para Londres. E só para dar uma explicação como é o Zé Roberto. O Zé Roberto jogou vôlei, eu joguei vôlei, joguei com muitos caras que jogaram com o Zé Roberto e me contavam super histórias. E virava e mexia, eu conversava com o Zé e falava dos caras. Então eu trazia uma memória afetiva do Zé Roberto. Assim, então a gente criou uma relação muito boa. Então o Zé é um cara que você chega para ele assim e fala assim: e Zé, e fulano, hein, tá jogando muito. Tá jogando nada, sabe o que ela fez, não sei o quê. Não, ela conta namorado e tal. Ele meio que conta tudo, assim, ele é muito aberto. Assim. Aí, num treino lá em São Carlos, tá, eu cheguei perto e comecei a conversar com ele. Ele falou assim: não, eu preciso acelerar o jogo. Eu preciso, quando a bola vem de graça, as meninas parem de receber de manchete. Receba essa primeira bola de toque. Faz a recepção de toque para dar velocidade no contra-ataque. Eu acho que deu para todo mundo entender. Assim. Aí, no meio do treino, todo mundo treinando, imprensa cobrindo e tal. Aconteceu esse lance, a bola veio de graça, uma menina, pá, de manchete. Ele parou. Tá vendo, Ale? É porque eu tô falando pra você, não dá mais pra jogar assim. Tá? Ele não vai expor nas meninas.
me usando, sabe? E eu concordando aqui, vou falar, não. É mesmo, toque, dá pra pegar, tal. Enfim. E essa relação com o Zé continuou, assim. Aí o Brasil estava numa draga, né? Nos Jogos Olímpicos. Tava numa draga. Tava jogando nada, né? Todo mundo, cara, se botasse na bolsa de apostas, todo mundo ia apostar contra o Brasil. E jogando contra a Rússia, que era um baita time, né? Dos jogadores espetaculares, Sokolov, Gamova. Aí o Brasil precisava ganhar e começou ganhando, ganhou o jogo da Turquia, na Bacia das Almas, lá conseguiu o 7, aí foi para esse jogo. Conseguiu ganhar, como você disse, assim, a apresentação espetacular da Sheila. A Sheila no tie-break, ela bateu as últimas 5 bolas, não foi em sequência. Ela bateu 3, a Thaísa bateu 1 e ela bateu o restante e fechou o jogo. A última bola é da Fabizona, né? Uma China da Fabizona, que quando tem a imagem aparece esse último lance. Cara, e foi um jogo tão incrível, da carga emocional, da qualidade do volume de jogo, tecnicamente foi muito bonito o jogo. O Zé deu um peixinho. Não sei se vocês já viram isso, mas procura assim, dá um Google assim, Zé Roberto Peixinho em Londres. Tem ele numa foto no ar, assim, pra dar um peixinho. Tão feliz aquele cara, tão feliz que ele é. Aí eu fiquei sabendo do peixinho, eu tinha visto ele de longe, os caras que passaram começaram a me contar, não, o Zé deu peixinho, ele tava... A pessoa da comissão técnica, né? Aí eu falei assim, vou perguntar esse peixinho, óbvio, né? Aí o Zé veio, eu falei assim, pô Zé, que jogo? Ele falou assim, posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro. Posso te dar um abraço? Ao vivo. Eu falei, pode, né? Me deu um abraço. Cara, isso aí repercutiu absurdamente, assim, o cara ter pedido um abraço. Eu fiquei até sem graça de perguntar no resto do jogo. Mas, pô, e aí como é que foi o jogo? Assim, perdeu toda a noção, assim, mas foi marcante, né? Esportivamente e pra mim também, né? Porque, assim, quando você fica amigo dos seus ídolos, é um negócio muito especial, né? É meio fora da casinha, assim, e foi isso que aconteceu. A seleção conseguiu ganhar, né, incrivelmente. Na final, o Brasil perdeu o primeiro set de 25-5, se não me engano. E conseguiu virar o jogo 3-1 impecavelmente. Tipo assim, uma coisa incrível. Talvez tenha sido porque o Zé, ele é supersticioso. Quando ele chegou na Vila Olímpica, ele passou a mão numa corcunda de um corcunda, né? Nas costas de um corcunda. Foi a mesma coisa que ele fez em 32. Ele fez a mesma coisa. Encontrou um corcunda e passou a mão nas costas do cara. Porque ele acredita que dava sorte. E eu já acho que meus abraços deram sorte. Porque a gente continua dando abraços seguidamente para dar sorte. Quero saber agora, Ale, a respeito, como foi a sua transição do vôlei de quadra para a TV? Foi em meados do ano 2000, mais ou menos, entre 2006 e 2007, mais ou menos. Assim, eu me formei em 2003, mas eu comecei a trabalhar na TV antes, né? Em 2001 eu entrei na TV. Um pouquinho antes de setembro de 2001, eu lembro até que teve as Torres Gêmeas, 11 de setembro, eu já estava indo para a TV, entrando na redação e tal. Comecei trabalhando não no jornalismo diretamente, né, no jornal, eu fazia um programa jovem, chamava-se Patrola na época, lá em Santa Catarina, né? Era uma coisa mais de falar com banda de música, esportes radicais, pessoas de cultura, assim, era diferente. Aí eu fui para o jornalismo, eu fui editor de texto do Jornal do Meio-Dia, apresentador da Previsão do Tempo, e logo depois eu virei apresentador também do Bom Dia Santa Catarina, lá em Florianópolis. Mas eu continuava jogando, até 2005 eu continuei jogando, foi o ano que eu parei. Aí quando eu parei de jogar vôlei, definitivamente, e só fiquei na TV, o Sport TV, quando fazia transmissões nas praças, né, fora de São Paulo e Rio de Janeiro, pegava as pessoas que trabalhavam nas praças para fazer a equipe de transmissão. Então, por exemplo, um jogo na Bahia, o narrador era o cara de Salvador, o comentarista era o cara de Salvador. E assim era feito também em Santa Catarina. E eu comecei a comentar os jogos de vôlei lá em Florianópolis. Então, foi uma transição que eu parei de jogar, continuei no jornalismo e fui chegando no jornalismo esportivo. Foi essa a minha mudança no panorama. Daí depois eu recebi uma proposta para ir trabalhar na Record, lá em Santa Catarina. Uma época a Record estava contratando todo mundo da Globo, os artistas, jornalistas, né? Várias pessoas saíram. E nas praças também tinha esse movimento. Aí eu fui chamado e tal, fiquei impressionado, porque eu ganhava muito pouco, ia ganhar bem na Record e tal. Aí eu fui agradecer o pessoal do Sport TV pela oportunidade, né? Fiquei feliz de poder ter tido mais contato com o esporte ainda e tal.
mas eu ia sair e tal. Daí o cara falou assim, opa, peraí, vai sair não. Vou falar com o seu chefe, se eles não fizeram uma contraproposta para você, eu faço. Meus chefes não fizeram a contraproposta lá em Florianópolis, ele fez uma proposta. Aí eu vim para São Paulo. Estou aqui já há 15 anos, né, o tempo passou voando. Cheguei aqui um pouquinho antes da Copa do Mundo 2006, Ale. Legal, Ale. Eu havia comentado meados dos anos 2000, porque parece que, como você colocou agora, em 2005, 2006 foi talvez a despedida das quadras, em definitivo, e aí a dedicação total à TV. Em 2019, você deu uma entrevista para o site Web Vôlei, e um dos gatilhos que fez essa decisão de sair das quadras foi com a reformulação do vôlei em Florianópolis. Você era campeão pela Unisul, e aí surgiram 2 projetos em Florianópolis, o da Unisul e o da CIMED. E aí a equipe, a coordenação técnica da CIMED apostou num jovem talento que foi depois campeão olímpico. Comenta um pouco mais sobre essa passagem aí que fez com que você abandonasse as quadras. Exatamente. Quando eu estava trabalhando na TV e jogando vôlei, meu técnico lá na Unisul era o Weber, que é técnico hoje do Taubaté, que vai fazer a semifinal da Superliga, foi técnico na seleção argentina, um baita cara, um baita treinador, enfim. Então, me faltam adjetivos para falar do Weber. E ele me usava muito como exemplo, sabe? Porque eu tinha uma rotina muito intensa lá. Eu acordava às 4 da manhã, fazia um bom dia, emendava no jornal do meio-dia, saía da TV às 2 da tarde, ia para casa, às 4 estava no treino, às 7 ainda, quando eu estava ainda sem me formar, eu ia para a faculdade, saía às 10h30, quase 11 horas chegava em casa, então era uma rotina muito intensa. E eu ia para a quadra e eu treinava muito, dava um gás. Eu sempre te conto isso, né? Porque foi um momento que eu melhor joguei, tecnicamente, e com mais vontade, porque eu tinha nítida noção e sensação, né? Que eu estava fazendo tudo aquilo por amor mesmo, porque eu adorava jogar, e era uma oportunidade de jogar num time bom e tal, e aquilo não dependia mais para minha vida, sabe? Porque nos outros anos, enquanto eu não trabalhava na TV, não estava no jornalismo, jogar é muito importante para eu garantir o emprego do outro ano, sabe? Eu tenho que jogar bem agora e tal, e isso meio que atrapalhava, sabe? Ficava meio bolado, assim, você não fazia um treino, um jogo ruim, isso complicava bastante. E daí o meu último time, o patrocínio era a Unisul, que era a universidade, inclusive que eu me formei, e CIMED, que é a fábrica de medicamentos. Era um time só. Aí o time abriu, teve a CIMED e teve a Unisul. A Unisul foi comandada pelo Giovanni Gavi, virou supervisor, e o Zé Roberto Guimarães foi o técnico. E a CIMED, o Renan, que era supervisor da Unisul, virou técnico da CIMED. E eu na época, falei assim, vou continuar jogando, 2 times na mesma cidade, né? A oportunidade tá aí, né? Vou continuar jogando, tô aqui já e tal. Mas como eu disse, o Weber me usava muito como exemplo e tal. E como o Renan queria investir no jovem jogador que estava chegando lá com 18 anos naquela época, chegou jogando comigo ainda, chegou no dia do meu aniversário, numa festa no churrasco lá, foi quando ele chegou na cidade, a gente conheceu. E eu acho que a escolha do Renan foi certa, né? Não tem como discutir isso. A gente tá falando do Bruninho, foi campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016, foi medalha de prata em Londres em 2012, um baita jogador, ganhou tudo. É possível um atleta de vôlei ganhar na carreira, ele ganhou todos os campeonatos imaginários. E aí eles queriam investir nele, achavam que ele podia render muito e queriam um jogador experiente, que fosse o segundo dele, né? Porque não sei como é que vai ser, vai que ele joga mal, então tem que ter um cara que dê segurança que possa ajudá-lo, né? No dia a dia, nos treinamentos, vindo do banco, falar na hora do jogo. Queria um cara experiente. Mas que eu poderia ser esse cara, mas eu não podia estar o tempo integral, né? Eu me dividia. Isso é muito difícil. Só que a sorte é que eu tinha esse futuro, né? Eu tinha um caminho para seguir. Eu acho que muitos colegas passam por dificuldades que param de jogar e não sabem o que vão fazer na segunda-feira, né? Vão ter que começar a fazer alguma coisa, começar a se mexer. Então eu já tinha um caminho para seguir, isso me ajudou bastante. Foi claro que eu fiquei triste, fiquei chateado quando me ligaram assim, a gente vai contar com você, foi duro assim, mas a escolha que eu fiz foi certa e a escolha que eles fizeram também foi certíssima, não dá para negar. Legal. Fê, pergunta pro Ale Oliveira? Tem uma pergunta assim,
Então, Ale, você em 2016 você teve a oportunidade de cobrir a Copa América Centenário, né, em 2016, lá nos Estados Unidos. E aí essa Copa foi marcada por uma situação inusitada, né? Porque o Brasil foi eliminado logo na fase de grupos e de cara o Dunga cai, uma semana depois o Tite está contratado e aí no dia da final da Copa América você teve a oportunidade ali de ter uma exclusiva com o Tite no estádio. Então eu queria saber, vocês lá nos Estados Unidos, como é que foram esses dias que passaram depois da demissão do Dunga, a contratação do Tite, aí tentar ir atrás do Tite para conseguir uma entrevista, como é que foi isso? Cara, é sensacional. Essa cobertura é uma das mais importantes da minha vida, sabe? Primeiro, vou contar isso desde o começo para vocês acharem que eu sou tão louco assim. Primeiro, a mãe da minha filha pediu o divórcio 2 dias antes de eu viajar. Então você imagina como é que foi na minha cabeça. Caraca, eu vou viajar. E na época eu fiquei 90 dias fora de casa, sabe? Eu emendei a Copa América dos Estados Unidos, Liga Mundial de Vôlei na Polônia, Grand Prix feminino na Tailândia, voltei e emendei as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito tempo fora de São Paulo. Então a minha cabeça estava muito. Então eu queria me dedicar muito à cobertura e tal. E fazer bem feito. E, pô, a gente começou cobrindo a seleção brasileira. Mas a gente fazia outras equipes e tal. Fazia muito vivo, falando dos outros jogos. Então a gente estava sempre no ar. Bom, a gente estava acompanhando os treinos da seleção e tal, e era o Cebola que dava o treino, né? O Cebola que tá no Palmeiras, eu esqueci o nome dele, a gente chama tanto de Cebola, acho que é André, né? Daqui a pouco eu vou lembrar. E os treinos eram legais, a dinâmica dos treinos eram bons, assim. Mas o time, quando ia pro jogo, não jogava nada. Foi assim desde o começo, no primeiro jogo e tal, que foi no Rose Bowl, que foi o estádio da Copa do Mundo Tetra. Olha só que fantástico. Eu fiz uma entrevista com o Tafarel no gol que o Vasco bateu a bola para fora. Sozinho, só eu e ele. Ele foi lá, eu voltei e falei com o Tafarel sobre aquele momento histórico, que ele não pegou na bola. Caraca, muito legal. Bom, voltando à seleção brasileira, eu vou colocando a história, fazem parte. Aí a seleção começou a jogar mal, mas a cobertura estava legal, porque a gente fazia os outros jogos, a gente fazia a Argentina, a gente fazia o jogo do México. Teve uma goleada do Chile sobre o México, eu estava nesse jogo, acho que foi um 7-1 ou 7-0, sei lá, foi uma cacetada. Então a gente lembrou muito da Copa do Mundo, 7-1 da Alemanha e tal, foi bem legal. E fazendo outro corte, era a época que tava bombando o Snapchat, começando o Snapchat, e eu fazia o Snapchat do Sport TV. E fazia cada coisa engraçada, porque a gente tava num lugar, né, inusitado. Por exemplo, a gente foi no Estádio Olímpico de Los Angeles. Aí eu botei os caras correndo na frente, assim, no estádio, em câmera lenta, só que reverso, com a musiquinha das Olimpíadas. E com a rádio, falou... Os caras da produção, cinegrafista e tal. Fui na calçada da fama, com as estrelinhas e tal, e fui na estrelinha do Michael Jackson. Aí os caras passaram fazendo o moonwalk pra trás, assim, só no... Então tava bombando, tava muito legal, porque a gente tava se divertindo. Era o comecinho, que a gente não entendia muito como funcionava aquilo, mas tava legal nessa coisa, assim, o time tava funcionando bem, o nosso, que da seleção não tava. Aí o Brasil perde esse jogo pro Peru, primeira vez na história, não sei o que tal. Aí tem um ponto muito importante na cobertura para mim. No dia do último treino da seleção, a gente foi para a entrevista na coletiva. Aí tinha uma pessoa da organização, né, da Conmebol, que era orientada a organizar o coletivo. Então a gente estava lá e tal, quem queria fazer pergunta levantava a mão, ela apontava para você, era uma mulher, acho que era Simone, na verdade. Ela apontava para você e você seria o próximo. Aí no finalzinho da coletiva, eu levantei a mão, ela apontou para mim. E do lado tinha um repórter americano. Depois o Dunga tava falando, ele pegou e levantou a mão, depois de mim. Eu falei assim, minha vez, a última pergunta é minha. E ela pegou, chamou o cara. E eu não fiz a pergunta. Mas também nada que ia mudar o valor do dólar para eles e no real para mim, sabe? Eu ia perguntar qualquer coisa só para fazer parte da coletiva. Quando acabou, eu fui falar com a Simone. Simone, você me ferrou, hein? Você não me deu. Eu levantei a mão e fiquei zoando ela. Ela ficou muito constrangida. Ela ficou seriamente constrangida. Ela era uma brasileira que morava no México, assim, no sotaque, mas super gente fina, super educada. Ela falou assim, não, amanhã no jogo a primeira pergunta vai ser sua. Eu falei, quero ver se vai ser mulher suficiente para me dar a primeira pergunta. Aí aconteceu esse desastre, né? Lembra?
Acho que o jogo foi 2-0, né? Não sei se você... Eu não me lembro. 2-0, e o Dunga tinha mais 2 alterações para fazer e não fez. Não fez uma alteração no jogo, uma substituição. Então, aí acabou o jogo, ela apontou assim, ó. Eu já aqui, ó. Levantei, ó. Ela me deu o microfone. Aí, cara, eu fiz uma pergunta que eu acho que era o meu sentimento do torcedor brasileiro na época, indignadíssimo. Assim. Falei, Dunga, tudo bem? Eu queria saber como é que você está se sentindo de ser o técnico que vai ter no currículo a primeira derrota do Brasil na Copa América para o Peru, primeira derrota não sei do quê, primeira não sei o que lá. E a pergunta que eu quero fazer, além do seu sentimento, é saber por que você, com 2 substituições para ser feito num time que está perdendo, não as fez. O time estava jogando bem, na sua opinião? Cara, meus amigos assim mandaram mensagem. O que aconteceu? O Dunga, o que ele fez? Porque assim, vocês sabem que o Dunga não é muito fácil de lidar. O Dunga dá porrada mesmo, né? Ele bate de frente, assim. E ele tava na defensiva, né? Porque o momento era todo desfavorável para ele. E ele falou que tava se sentindo envergonhado e tal. Tipo, na hora deu a entender que ele não sabia que tinha 2 operações. Ele esqueceu, sabe? Ele tava desnorteado, assim. Mas a pergunta foi tão legal e a resposta foi tão legal, assim, que eu lembro que na sequência dos colegas que estavam cobrindo, os 6 seguintes falaram assim, não, como perguntou o Ale, eu queria saber se eu pensava. O Ale falou que você pensava. E isso te dá uma confiança, assim, pô, a minha pergunta realmente foi boa. Bom, aí eu vou contar outras histórias só para finalizar, assim, para dizer como foi legal. Para quem não sabe, quando a gente viaja, a gente ganha uma diária. Então aqui na Globo, eu vou arredondar, são $100 por dia que você tem para gastar. Para você se alimentar e qualquer coisa que você precise, por necessidade. E é uma grana muito boa. E às vezes você não gasta assim. Aí você tem que trazer esse dinheiro de volta. Esse dinheiro de volta fica com você. Então, né, é uma poupança, assim, é uma grana. O Brasil perdeu. E eu tava cobrindo a seleção brasileira. Vou embora, vou ter que devolver dinheiro pra TV. Ferrou. Eu perdi aqui não sei quantos $1.000, não sei o quê. Pô, a gente vai voltar com fama de pé frio, de pé gelado, que não sei o quê. A gente ficou, porque início já era tarde da noite, umas 10, 11 horas da noite depois do jogo, a gente foi num 7-Eleven, né, numa conferência de um posto, para comer uma pizza, assim, tava todo mundo assim, achando que a gente ia embora. A gente ia saber só, pô, a gente vai voltar, tal. Só que a nossa chefia imediata falou assim, não, vocês vão voltar, o Brasil caiu fora, tem outras pessoas cobrindo outros times, eles vão ficar, vocês vão voltar. E eu falei, vocês vão voltar, a gente tava desesperado. Só que o nosso diretor do Sport TV, o Raul Costa Júnior, na época, ele era muito cheio de projetos, sabe, megalomaníaco, assim, grandeza, assim. E ele falou, não, vocês vão ficar. A cobertura não é só a seleção brasileira, a cobertura é a Copa América. Vocês vão fazer outras coisas, vão caçar outras histórias. E a gente ficou. Aí, acho que a gente estava em Boston nesse dia, quando o Brasil perdeu. A gente foi para Nova York, daí eu ia cobrir Brasil, Argentina e Uruguai. E entrei num vivo, pertinho do Empire State Building, falando do jogo e tal. E daí no Redação Sport TV, é o André Rizek apresentando, né, a redação. Eu disse, olha aí, depois que acabar o filme, você ajuda a menina aí atrás, tá querendo pegar um táxi, e a gente sabe que táxi em Nova York é muito difícil. Eu olhei para trás e vi aquilo. Eu tenho uma facilidade em assoviar. Realmente assovio muito bem e muito forte. Não pensei em 2 segundos, ele, deu um assovio. Aí o André ficou meio sem braço, queria, não, valeu. Eu dei outro assovio, o táxi veio, parou. Na frente. A menina falou, cara, eu cresci, né? Eu falei, eu sou um cavaleiro, é assim que se faz. Se eu vejo uma donzela com necessidade, eu vou ajudar. Foi muito marcante por causa disso. Porque é uma coisa que vocês podem ver na produção da gente, a gente pode fazer uma baita matéria. Hoje em dia tá assim, né? A gente faz uma reportagem, um texto impecável, uma passagem super criativa, com informação, conseguir tirar lágrimas do entrevistado, sorrisos, uma baita preparação. A matéria pro quarto ficou show. Amanhã ninguém vai lembrar. Agora, se eu der uma dançadinha na hora do vivo, cara, ninguém vai esquecer, vai viralizar, todo mundo vai falar. Foi o que aconteceu nessa minha matéria. Ficou todo mundo sabendo. E aí teve a final, que foi em Nova Jersey, né? Lá em Nova York. E foi entre a Argentina e Chile. E eu era responsável por fazer a matéria, o VT do jogo. Aí, afinal, o jogo foi para os pênaltis, o Messi errou pênalti, eu fui lá, tirei foto no gol,
Peguei uma toalhinha que eu falo para todo mundo que foi o Messi que usou, né? Faço uma graça, tinha uma toalhinha pequenininha que estava no banco de reservas da Argentina e tal. E comecei já a bolar meu texto, escrever meu texto ali, porque quando a gente está em cobertura assim grande, a gente tem que ter muita agilidade, porque pô, a gente está, por exemplo, o fuso horário lá é menor, então o jornal já está quase para começar, então eu tinha que me agilizar e estava esboçando o texto. Aí eu já estava indo pro carro, falei, vou pro carro, já vou gravar meu walk e tal. Aí daí a galera gritou, acho que foi o Edgar Alencar, que também estava na cobertura, do repórter, falou assim, o Messi falou que não vai jogar mais na Argentina, não vai jogar mais na seleção, a gente tem que pegar a sonora dele. Caraca, voltei correndo pro estádio. Falei assim, tem que perguntar pro Messi, entrei na zona mista, assim, cara. Pô, esquece, né? O Messi estava falando, mas só falava com os argentinos. Nem olhava para quem era de outro lugar. Então eu fiquei num bolo, assim, umas 2 horas, com o microfone esticado, assim, esses sons. Cara, para quem sabe, quem já ficou assim, o microfone, depois de 2 minutos, ele pesa 5 toneladas. Começa a doer muito o braço, o Messi não falou comigo, mas o VT ficou muito legal, assim. Eu comecei falando pro Messi, que o Messi estava na hora do hino. Comecei assim, né, o roteiro, e imaginando que aquele jogo não ia ser muito bom. Porque o Higuaín perdeu um gol cara a cara, o Agüero perdeu um gol, o Sampaoli, que era o técnico da Argentina, estava brigando muito, sabe? Eu fui assim, uma vibe assim, o Messi estava pregando o futuro. E no futuro ele não ia jogar mais. Então foi muito legal, assim, por esses fatores. Consegui esquecer, de certa forma, que eu estava na merda da vida pessoal, né, com o divórcio, assim, e foi realmente uma das mais marcantes. E na final, o Tite aparece no estádio, né, ele tá lá, tal, eu acho que ele tava com o Edu, e aí ele tava numa sala, assim, uma entrada de um camarote, e tinham 2 saídas. Aí o Bruno Cortes, outro repórter da Globo, né, tava em uma saída e eu tava em outra. Eram os 2 rezando, né? Para o Tite sair na saída de um, ele saiu na minha, eu fiz a entrevista. E foi muito legal, porque eu tenho uma relação boa com o Tite, né? O Tite, quando eu fazia o Arena, né? Programa de entrevista, de mesa de debate, o Tite participou várias vezes, veio e tal. Mandava uma mensagem no WhatsApp, tipo, pô, foi legal hoje, gostei do que você falou e tal. E uma vez eu fiz uma pergunta coletiva, ele veio me elogiar, e falou assim, pô, você tá vendo além do jogo, e é isso mesmo. Cara, é um cara fora do normal, assim, de cara bacana. E, então, na hora que ele me viu, eu falei assim, pô, Diego, posso falar com você e tal. E eu perguntei se a ficha já tinha caído, que era técnico da seleção. Ele falou, não. Foi bem legal, assim, foi bem humana, né? Essa é a primeira entrevista. E, cara, tudo no jornalismo você tem que ter, né, nessas coberturas, você tem que ter sorte, obviamente, né? Porque você tem que estar no lugar que a coisa vai acontecer e você não sabe que aquilo vai acontecer. Um olhar, né, diferenciado. Eu sempre dou esse exemplo, né? O Marco Aurélio de Souza, que é um repórter nosso, estava num jogo do Palmeiras, olhou para a arquibancada, no meio da transmissão, e viu uma mulher falando com o filho que não estava olhando para o jogo. E daí ele percebeu que o menino era cego e ela narrava o jogo para o menino. Né? Acho que todo mundo conhece essa história da Silva Dreyfus, que rodou o mundo, tipo, observação, né? Você tem que saber que as coisas podem estar acontecendo do seu lado, você não pode fechar os olhos. Então, de tudo, né, de tudo assim que aconteceu, que eu estava contando, de olhar para trás e ter uma mulher no táxi, né, que seja, para fazer uma brincadeira, mas eu tive que ter uma reação, né, uma expertise de poder estar atento no que está acontecendo. Às vezes pode ser alguma coisa engraçada, pode ser um fator mágico, como aconteceu com o Marco, mas pode ser, né, uma coisa ruim, um desastre, né, um atentado, um tiro, enfim. Então você tem que estar com os 5 sentidos bem aguçados, assim, sem atenção. Legal, é fantástico, na verdade, te ouvir essas várias histórias aí como correspondente, fazendo cobertura de vôlei, de futebol. É fantástico mesmo, até nós tínhamos outros assuntos para... fantástico. E já queria deixar o convite aí para a gente marcar uma próxima, porque realmente o tempo esgotou, né, nessa edição, mas que nós possamos conversar e você compartilhar outras experiências. Teve treino, por exemplo, com a Seleção Brasileira de vôlei, enfim, tem outros assuntos aí. Quero agradecer em nome da FAAP, sua participação, sua colaboração, e esse nosso papo foi incrível. Valeu demais, Ale. Bom, muito obrigado, fico muito feliz mesmo de poder compartilhar, né, responder as perguntas, curiosidades, né? Às vezes a gente nem sabe a dimensão das coisas que a gente já fez, e aí vem vocês perguntam, pô, verdade, né? Eu tava lá, eu fiz, eu vi,
E é muito gratificante, assim. E ainda mais quando o tempo está passando, né? Você está mais perto do fim do que do começo, assim. E servir de exemplo, de inspiração, e levantar a curiosidade das pessoas é muito, muito bacana. Quando vocês quiserem, assim, é só combinar direitinho, né? Vocês sabem que o horário aqui, eu fico sabendo da minha escala no dia anterior que eu vou trabalhar, então só à noite eu vou saber o que eu vou fazer amanhã. Então é um pouquinho chato por isso, mas eu estou sempre à disposição, eu fico muito feliz, muito contente. Da próxima vez vocês levam uma plaquinha e falam assim, para de falar, né? Termina, 10 segundos para eu falar menos, que eu vou falando, eu quero ser detalhista para contar a história com muitos detalhes. E da próxima vez a gente combina, porque eu só contei as vitórias, né? Posso contar as derrotas também na próxima entrevista, porque nem tudo dá certo também, tem coisa que dá errado. Não, mas é maravilhoso. A questão de placa, assim, eu comentei a respeito de outros assuntos, mas é bom ouvir esses bastidores aí, tem tanta coisa, essa passagem incrível, né? É bom ouvir mesmo. E é bom essa possibilidade de ter uma segunda edição desse nosso papo aí, porque mais histórias boas aí com certeza virão pela frente. Só na lata, assim, eu sei que a produção vai me matar, não sei se nós teremos Olimpíadas de Tóquio nesse ano, devido à pandemia, já está certo que se for esse ano nós não teremos estrangeiros, né, acompanhando as modalidades. Sim. Mas na sua opinião, Ale, do vôlei masculino, de quadra e de praia, o Brasil leva quantas medalhas? Cara, eu sempre aposto pelo menos uma medalha de ouro pro Brasil, no mínimo. Eu acho que no vôlei de praia tem chance, o vôlei masculino tem chance. O Leal deu uma mudada no patamar da seleção brasileira, assim, para encarar os outros caras, assim. É que a gente tem uma referência muito distante agora, né? Porque o ano passado não teve uma competição. Então, esse ano que a gente vai ter uma noção, assim, né, na Liga Mundial, na Liga das Nações. Mas eu sempre aposto, assim, a praia feminina do Brasil, com o Lula e a Agatha, tá bem, sabe? E sou sempre frente. Eu vou lá cornetar, contar a história, mas também vou torcer, assim, quando posso. Valeu, Ale. Valeu, Capelas. Obrigado pela participação aí no programa. Te esperamos numa próxima, Capelas. Valeu, Luiz. Só pontuar rapidinho aqui, aquele jogo fatídico Brasil e Peru, a única substituição que o Dunga fez foi tirar o Gabigol para colocar o Hulk. Vê se pode, vê se cabe. Depois não queria ser mandado embora. Não tinha como, né? Valeu. E o Ale comentou agora há pouco do Cebola, foi confirmar o Andrei Lopes, o nome do auxiliar técnico. P, valeu demais a sua participação e até um próximo no Tempo do Jogo. Valeu, Luiz, valeu, Rodolfo, muito obrigado de novo, Alexandre, e até uma próxima. É isso aí, com isso nós encerramos esta segunda edição da temporada 2021 do No Tempo do Jogo, sempre com um bate-papo bacana e especial, como foi de hoje, com gente que faz esporte. Valeu demais, forte abraço!